Olha só. Vocês estão vendo aí, né? Fiquem atentos, então, essa semana, galera, que a gente, né, a gente perdeu a semana, eu vou colocar mais conteúdo. A semana passada a gente quase não teve conteúdo praticamente. Essa semana, então, eu vou colocar bastante conteúdo para vocês estarem fazendo. Olha só. Rapaz, por que o Ava não quer atualizar aqui? Ó. Cadê? Semana passada a gente, né, teve aula de Select, eu expliquei ela. E aqui a gente tem a base de dados. A gente tem que importar essa base de dados, que ele é um CSV, né, que é isso aqui, ó. A gente tem que importar esse CSV para dentro do banco de dados, tá vendo? E aí é de boa. Importou isso aqui para lá, tá resolvido. A questão é que o Dbeaver está me perturbando para fazer isso. Mas eu vou gravar um vídeo explicando como faz para vocês estarem fazendo. O que vocês vão fazer? Hoje eu vou explicar então aqui essa aula 9 Select, né? Eu só vou explicar alguns selects aqui, por quê? De forma prática, né? Aula passada meu PC deu algum problema que ele nem me mostrava isso. Então, temos aqui uma tabela, né? O select é um conjunto, é um comando para a gente selecionar conjuntos. A estrutura do select é essa: select os atributos que eu quero, from a tabela que eu quero em uma condição específica. Por exemplo, a base rocha que eu falei que eu ia passar para vocês, que eu falei que o Eros mudou lá no sistema de FTP, que é onde que ficam os arquivos, né, do IFES. Eu não tenho mais acesso aos dados da tabela rocha. Então, eu tenho o script de criação dela, tem todos os scripts de criação dela aqui, ó, tudo prontinho. Só que eu não tenho os dados, eu não tenho a base para inserir, certo? Então, eu não consigo trabalhar com trabalhar ela com vocês também. Então, o que vai acontecer? Aqui tem alguns exemplos de select, depois dei uma lida nesses exemplos. E aí, eu vou fazer o seguinte, vou abrir o meu Dbeaver e mostrar para vocês alguns exemplos de select, como que são feitos os selects. Então, tudo vai ser aqui, ó. Tudo vai ser, ignorem isso aí, certo? Tudo vai ser aqui, ó. Select, asterisco não. Select, nomes, campos, ó, igual tá aqui na apostila, ó. Select, cadê? Aqui, ó. Atributos, né, que é os atributos que a gente vai falar, por isso que eu defini como campos, nome, from. E aqui eu vou setar as tabelas, e aqui depois, então, eu vou ter o meu where. O where é o quê? O where é a minha condição. E aqui eu vou escrever, então, a minha condição. Pode deixar assim, depois a gente ajusta. Quando eu não sei quais campos eu quero, ou eu quero trazer todos, eu simplesmente coloco um asterisco. Então, ele vai trazer todos os campos disponíveis naquela tabela. Certo? E aí, o que vai fazer? Eu quero, então, selecionar uma tabela. Reparem que eu tenho, né, aqui a tabela cidade. City. Então, reparem quantas cities eu tenho. Aproximadamente 33 mil cidades, né? Se vocês olharem, os nomes estão um pouco estranhos, mas por quê? Porque essas cidades pertencem aos estados dos Estados Unidos, ok? Tudo isso aqui são estados dos Estados Unidos. Então, olha só, vamos brincar com isso. Deixa eu tirar você para cá. Ok. Então, eu quero selecionar todos os valores. Ó, select, né, asterisco, então estou selecionando todos os valores nas tabelas. Qual que é a minha tabela? É a tabela City, que eu mostrei a vocês. Por eu estar dentro de um esquema, eu tenho que colocar o esquema, ponto, a tabela. No caso de vocês vão fazer no público. Quando tiver, tá vendo aqui, ó, esquemas, eu estou dentro desse esquema aqui, ó.
Quando tiver no público, vocês não precisam colocar isso aqui. Vocês podem deixar só assim. Porém, se quiserem colocar ainda public.cite, também vai funcionar. Então, o ponto, isso aqui é o esquema, ponto, o nome da tabela dentro daquele esquema. Por quê? Eu posso ter o esquema A e o esquema B com tabelas diferentes, entendeu? Eu posso ter um banco de dados com vários esquemas. E esses esquemas contêm informações diferentes. Oi, só um minuto. Ah, já está descendo? Vamos fechar a janela que vai dar um chuvão bravo aqui agora. E aí, o que vai acontecer? Eu coloco, então, né, o nome do esquema que eu quero referenciar. Então, por exemplo, aqui vamos colocar esse porque é o que tem os dados, né? Beleza, então eu vou selecionar todos os atributos na tabela, na tabela cite. E aí, qual que é a condição? Qual que é o meu where? O meu where é o quê? Não, eu não quero nenhuma condição. Então vamos ver o que vai acontecer. Vou rodar esse comando. Ele vai processar. Reparem que, deixa eu fechar esse trem aqui de baixo. Ó, eu vou até aumentar isso aqui para a gente poder ter uma visibilidade um pouco melhor. Eita! Cadê o trem daqui agora? Esse debug tá bom mesmo. Tá aqui embaixo. Aqui, ó. Certo? Então, reparem. Ele trouxe todos os 33 mil registros. Por quê? Eu não coloquei nenhuma condição. Reparem que eu tenho vários atributos aqui, né? Por exemplo, o ID. Então, eu vou vir falar o seguinte. Eu quero a condição seguinte. Where, uma condição. Como que é uma condição? É uma condição, um valor que eu possa realmente verificar se essa condição vai ser válida ou não. Por exemplo, eu quero que o meu ID underline city, que olha só, eu tenho aqui o ID underline city, seja igual a... Fala o número, Raquel. Oi? Não, é porque eu ia te perguntar uma coisa. City é a tabela. É a tabela. Essa tá aqui é a tabela. E isso tudo é a tabela, né? Tipo, a coluna e a tabela, não? Não, essa aqui é a tabela. Sim. Esse aqui é o esquema. Tá vendo? O esquema. O de vocês vai estar tudo no público, então não precisa disso aqui. Até agora, professor. Esquema é porque até agora a gente não trabalhou com esquema, mas esquema é como se fosse uma separação, tá vendo? Um banco de dados ele pode ter vários esquemas. É como se fosse conjuntos de dados, entendeu? Então eu tenho esse conjunto de dados que é esse cara aqui. E aí dentro dele eu tenho a tabela cite. Dentro do público, olha só, eu tenho outras tabelas, tá vendo? Ó, cada esquema, Counter Top Story, teste, eu tenho essas tabelas. Público, eu tenho essas tabelas. Vamos pegar aqui, Topology, né? Eu tenho quais tabelas? Está carregando. Ele vai listar aqui as tabelas de, duas tabelas, tá vendo? Então, isso vai variar de acordo com o esquema que eu estou inserido. E aí, o que vai acontecer? Esse cara aqui é o meu esquema, essa aqui é a minha tabela, tá vendo? Minha tabela se chama cite, ó. E aí, o que acontece? Esse ID cite é um atributo de cidade, ó. Tá vendo? ID cite é um atributo de cidade. Então, fala um valor menor que 33 mil, Raquel. Qualquer valor para a gente pesquisar, então, qual cidade é referente àquele valor? Ou Pedro 24 também? 24 mil. 24 mil, ok, então. Então, olha só. Eu vou selecionar todos os campos, então todos os campos, tá vendo? ID city, city name, estado, zip, latitude e longitude. From o quê? Aonde? Na tabela city, certo? Esquema tabela, na tabela city, que tenha o ID city igual a 24 mil. Tá vendo? Em vez de trazer todos, agora eu vou trazer quantos? Eu vou trazer apenas um, que trouxe o valor de Palizad, né? Palizad, que fica no NE. NE, eu não sei o nome desse estado, não. Se vocês souberem, podem me falar.
E aí, beleza. Olha que legal. Eu trouxe um valor. Ah, não, eu quero 24 mil. Por exemplo, né, a gente fez uma condição específica. Olha só, reparem que o CEP, o ZIP, né, que é o CEP relacionado, né, lá é ZIP que é CEP. O que acontece? Esse cara é um número incremental, porque cada cidade vai ter no seu ZIP. Por exemplo, eu posso vir aqui falar na minha condição que eu quero que o meu ZIP, onde ZIP, tá vendo? Seja maior ou igual, né? Maior ou igual que 69.040, vamos pegar aqui, né? 69.040. Tá vendo? E que o meu zip seja menor que o quê? Vamos pegar aqui 69.050, por exemplo. 69.060. Vamos ver o que vai aparecer. Vou executar. O que ele acusou aqui? Bom. Vamos colocar maior só. Maior e menor. Pronto. Vai, gente, por que não quer ir? Zip. Porque zip é um texto. Tem isso também, galera. Lembra do tipo de dado? Zip é um texto. Então, a gente não vai conseguir mensurar isso. Vamos pegar outros exemplos aqui. Então, vamos filtrar pelo ID mesmo. Fala um intervalo de ID aí, Pedro, Raquel. Vai ter que ser ID mesmo, porque é um número inteiro, né? ID, underline... Tem que ser grande? Não, é um valor até entre 32 mil. Tá. Coloca 11 mil. 11 mil. Maior ou igual. Vamos colocar um valor, o intervalo menor. 11 mil. E quanto? Fala o número aí. 11 mil. 789. E menor que fala um número próximo a esse 11 mil aí, 789. 11.800. Pode ser. Menor ou igual a 11.800. Então, olha só, estou criando um intervalo, né, para minha consulta. Então, todo mundo que tiver o ID CIT maior ou igual a esse número e menor ou igual a esse número, vai aparecer aqui. Tá vendo? É uma das formas que a gente tem para consultar. Então, a gente vai fazendo select para descobrir algumas coisas. Olha, o latitude e o longitude são, né, números, então a gente pode trabalhar com esse range. Quando a gente trabalha com texto, é um pouco mais diferente, é um pouco mais difícil de usar esses operadores de maior e menor, né? Mas, por exemplo, eu vou vir aqui, então, falar o seguinte. Selecione para mim todas as cidades que pertencem ao quê? Ao mesmo estado. Vamos pegar aqui, ó. Todo mundo está nesse AL, né? AL é AK. Vamos pegar o AK, que é o Alasca. Então, olha só. Aí, ó, eu quero todas as cidades que o meu state seja igual ao texto, né? AK. Então, todo mundo que pertenceu a Alasca vai ser listado aqui agora. Então, eu tenho a listagem de todas as cidades do Alasca. Tá vendo? Todas as cidades do Alasca listadas aqui para mim. Professor, mas vamos supor, todas as... Olha que interessante. Todas as... Ó, tenho valores repetidos, tá vendo? Porque eu tenho mais de um zip
para a mesma cidade. Igual Cachoeiro, não tem vários CEPs? É a mesma coisa, certo? Então, a gente começa a usar algumas regrinhas do select, alguns atributos que a gente pode fazer. Por exemplo, eu quero que ele liste todo mundo que tem AK, mas eu quero fazer o quê? Agrupando, então eu posso agrupar, ó, group by, eu vou agrupar por quê? Por city name. City name. Então, reparem que... Opa! Espera aí que... Tem hora que o trem engarra aqui. City name. Será que eu tenho que colocar aqui também o... Vou deixar o ASCII mesmo. Pronto. Só não estou entendendo por que ele não quer rodar. Tá. Olha só, tá vendo aqui? Eu fiz o seguinte, ainda estou listando todas as cidades do Alasca, tá bom? Só que olha só, eu dei um comando, e eu vou explicar esses comandos depois, chamado order by. Esse order by é o quê? A ordenação. Então, eu estou ordenando pelo nome da cidade, tá vendo? City name. Então, agora estão todos em ordem alfabética. Ah, mas eu quero, então, né? Tá vendo? Por mais que eles, né, repitam, agora estão em ordem alfabética. Ah, não, eu quero em ordem alfabética ao contrário, eu quero que seja listado de trás para frente. Então, eu uso um comando desc, né, que vai então, trazer ao contrário. Então, eu estou listando de trás para frente, do maior para o menor. Os números, eles vão na sequência e as letras, né, de acordo com o alfabeto. A maior letra do alfabeto é o Z e a menor letra é o A, nessa ideia. Tá vendo? Então, eu ordenei por nome, group by city name. Eu só não sei por que ele não está agrupando. Depois eu vou ver isso melhor. Por que ele não está agrupando? Né? Se eu tenho que gerar isso. Depois eu vou ver isso com detalhe e vou gravar nos vídeos. A ideia do group by é que ele vai agrupar esses caras aqui, tá vendo? Eles não repetem. Ou eu simplesmente faço, né, para ele não repetir. Tem um comando no Postgre que você usa, que é tipo uma função, né? Que você coloca que ele não faz ele não repete. É como se ele evitasse as repetições. Por exemplo, aqui, ele não vai, em vez de trazer esse monte Vamos tentar o group by fora do where, né? Estava colocando ele dentro do where. Group by. Vou agrupar por nome e ordenar também. Então vamos ver se ele vai aceitar fazer essa criança aqui. Pronto. Não. Né? Porque aí o que acontece? Tem algumas combinações que não funcionam. Lembra que eu falei no slide que eu tenho select dentro de select? Select, né? Um exemplo, mas eu tenho select dentro de select. E olha só, eu tenho um select de fora com um select aqui dentro. Então, o que eu faço? Eu vou ter que criar, a gente fala isso sob consulta, né? Esses caras, eles fazem esse esquema. Por quê? Eu não posso, né, ficar combinando esses caras.
Então, eu tenho que criar subconsultas para poder fazer isso. E a partir dessas subconsultas, a gente vai, então, estruturando tudo que a gente precisa estruturar para poder, de fato, gravar essas informações, para consultar essas informações. Quando a gente trabalha com uma tabela única, que é a ideia de trabalhar com o Campeonato Brasileiro, a gente é obrigado a fazer isso, essas subconsultas, porque senão a gente não consegue fazer as devidas consultas com os devidos itens necessários. A palavra aqui que a gente usa para trazer só um é o distinct, né? Vamos voltar para cá, então, ele, na verdade, distinct, aí eu vou ter que setar o nome, né? Distinct, quais são os campos, ó, city name. Então, eu tenho o ID, ali eu coloquei o asterisco porque ele traz todos. Então, se eu precisar trazer só alguns, ID city, vírgula, distinct, city name, vamos trazer só mais um aqui? Vamos trazer mais algum atributo que a gente queira. O estado, state. Então, a gente só passa state. Certo? E aí, from, beleza. Então, ele vai fazer uma distinção nos nomes da cidade. Eu vou ordenar. Ô, miserem. Tá bom hoje. Tudo tá funcionando direitinho. Tá vendo? E aí, então, a gente consegue... Tá vendo? Usar de forma com que ele não traga os valores repetidos, né? Eu posso até colocar aqui um city, o ID aqui no final, né? O city underline ID, que aí ele vai trazer o ID. Reparem que, por mais que a ordem normal dessa tabela seja essa, se eu passar manualmente os valores, ele vai respeitar os valores que eu coloquei aqui, tá? É ID City. Isso aí, ID City. Então aqui eu... Olha só, tem o ID da City. E aqui, né, reparem que, por estar trazendo a chave, né, ter valores que não se repetem, por mais que a gente está agrupando, ele não me respeita. Então ele traz, né, esses caras todos, porque esses caras não são iguais. Então, se eu quisesse fazer, eu teria que fazer uma subconsulta. Ou eu tiro esse cara aqui, né, para poder realmente conseguir agrupar elas e não ter valores repetidos, mantenho a minha ordenação, ou crio uma subconsulta para poder fazer todos os valores funcionarem da forma correta. Beleza? Vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Depois a gente tem valores, né? A gente tem algumas funções, a gente vai ver função por função, para tipo assim, vamos voltar aqui para colocar o máximo, né? E aí, eu vou apagar isso aqui, vou executar, repara que vai trazer a tabela toda. E aí, o que vai acontecer? Vamos supor, eu quero saber qual que é o maior valor de latitude. Então, eu simplesmente venho, select, uso uma função de max, de máximo, né? Uma função de máximo, e passo o campo que eu quero, que é lat. Lat. Beleza? E aí eu posso, né, tirar isso aqui, que ele vai simplesmente procurar nessa tabela qual que é o máximo. Ó, a maior latitude é 71.000 e tal. Mas qual é a maior latitude? Aí eu posso passar uma condição de quem? Do meu state igual a... Vamos pegar um outro estado aqui. PR, não, vamos pegar aqui... AK... VA, vamos pegar esse VA aqui. Que é do estado igual a VA. Então, ele vai fazer o quê? Dentro dos estados que tem VA, ou que são, né? Aí tem que ser maiúsculo, tá? Porque é
Lá está maiúsculo no banco, então tem que ser maiúsculo. Dentro dos estados que pertencem a esse, né, dentro das cidades que pertencem a esse estado, a maior latitude é esse aqui. Então, qual que seria, por exemplo, a menor longitude? E aí vocês podem ir fazendo isso. Quando a gente estiver trabalhando lá no Campeonato Brasileiro, né, eu não sei se eu fechei, se eu fechei eu posso abrir novamente. É interessante que a gente consegue trabalhar tudo isso, porque a gente tem pontos, vitórias, empates, derrotas, gols pró, gols contra, saldo de gols, aproveitamento, tudo isso aqui então são valores. E aí a gente vai conseguir fazer conta, subtração, ver quem está dentro de tal condição, certo? Então tudo isso são situações que a gente vai estar trabalhando, né, de uma forma bem interessante, porque a gente vai explorar todas essas funções pequenas, certo? Eu só quero entender como que eu vou fazer para inserir esse Campeonato Brasileiro dentro do Bebiver. Porque depois que eu fiz o script, na verdade, eu vou fazer esse script fora. E aí eu só vou exportar esse script mesmo. Eu vou fazer ele fora e depois que eu exportar ele, eu gero um SQL que vocês vão somente copiar e colar. Igual esse que eu mostrei para vocês aqui. Eu vou gerar um desse para vocês. Eu queria que vocês, né, fizessem da outra forma, para ficar mais interessante. Ah, acabei fechando. Mas eu queria que vocês fizessem na prática. Mas eu vou tentar ver que eu posso fazer no Debiver aqui, porque, em particular, o Debiver é a primeira vez que eu estou utilizando ele. Né? Eu conheci ele esse ano, e aí algumas coisas do Debiver eu ainda não tenho domínio, certo? Porque antes, ano passado, a gente trabalhava tudo no local, que a gente estava em aula, né? Lá no IFES, a gente usava o próprio push, o próprio PG admin, certo? Mas, enfim, isso não vai influenciar em nada, a gente tem o SQL, é só mesmo uma questão de organizar organizar aqui a estrutura para mim poder criar as tabelas para a gente poder fazer consultas. Tá ok? Alguém tem alguma dúvida? Por enquanto, não. Então, olha só, eu vou fazer o seguinte, vou acabar liberando vocês, vou estar fazendo esse essa base, né, disponibilizando para vocês aí no Ava, é só vocês copiarem, copiar, colar e rodar, que ele vai criar as tabelas e também vai, né, fazer a importação dos dados. Eu tenho aqui, né, eu tenho aqui a base de dados baixada, só que eu não consigo importar, certo? Deixa eu só fazer um teste aqui, já que a gente tem um tempinho hábil ainda. Eu vou tentar, estou abrindo o PG de mim aqui, e aí eu vou tentar fazer por lá. Senão, a gente vai direto a gente encerra e na próxima aula eu já deixo o script pronto para vocês. Espera aí, vamos ver. Cadê o servidor? Aqui. Pronto. Vamos ver. Vou colocar aqui.
Foi. Tá rodando. Beleza. Hoje tem aqui clínicos, plano de saúde, treinamentos, esquemas. Aqui tem público, tabelas. Tá. As outras eu acabei, acho que, apagando mesmo. Não tem problema. Vamos pegar aqui nesse João. E aí a gente testa aqui. Vou apagar essas tabelas. Deixa eu importar de uma vez. Formato CSV, file name. Opa. Ele está na minha área de trabalho. Desktop. Vai estar escrito teste. Teste. Aqui, ó. Campeonato Brasil. Create. Vamos aguardar para ver o que ele vai me retornar. Ok. Importação criada, criado com sucesso. Vamos ver o que ele fez, vou dar um refresh. Tá. Não entendi, mas tudo bem. Deixa eu deletar isso aqui para. Delete, ok. Ok. Vou deletar isso aqui também. Pronto. Então, eu vou importar aqui na minha base de dados, né, dentro das minhas tabelas, públicas, tabelas, eu quero Oxe. Não quero criar um esquema, quero restaurar. Restore. File name. Cadê o arquivo? Olha lá, ele não vai me permitir, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tratar esse arquivo aqui direitinho, e aí a gente faz a importação dele. Vou colocar o script para vocês fazerem a importação dele, e aí vocês comecem a brincar com ele, tá bom? Vou ver o que eu tenho que ajustar aqui nesse trem. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Beleza, professor. Beleza. Que aí, senão a gente vai ficar aqui rodando para lá e para cá, não vale a pena. Melhor a gente encerrar por aqui, a gente grava, vou gravando os vídeos depois e vou colocar vídeo aulas para vocês assistirem. Pode ser? E aí, eu vejo, né, vou comunicando com vocês no WhatsApp se a nossa prova vai ser na semana que vem mesmo, porque essa semana a gente tem que fazer aquela aula que a gente não conseguiu repor semana passada. Tá bom? Tá bom. Mas aí eu vou comunicando a vocês. Joia? Forte abraço, então, galera. Eu vou resolver isso aqui agora e passo para vocês, tá bom? Tá bom. Tá bom, professor. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Valeu.